Olá, sejam todos bem-vindos a este bate-papo promovido pela Fundação Espírita Allan Kardec. Esta entrevista com o médico Dr. Gilberto Tristão de Almeida Filho faz parte das comemorações dos 100 anos da Fundação. Hoje a gente vai debater aqui o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. O Dr. Gilberto é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em patologia clínica pela USP e homeopatia pela Faculdade de Ciências em Saúde. Dr. Gilberto tem 35 anos de experiência na profissão. Hoje ele atua também no CAPS Álcool e Drogas Renascer, que aqui em Franca é administrado pela Fundação Allan Kardec. Dr. Gilberto está lá desde a inauguração do CAPS há 2 anos. Hoje aqui a gente vai falar, como já dito, sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Boa noite, Dr. Gilberto, seja bem-vindo a esta live. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a importância da discussão do suicídio dentro do Setembro Amarelo. Suicídio é uma situação endêmica no mundo e pouco valorizada nos ambientes acadêmicos, médicos, pouco se fala sobre ele. Então, destacar um mês para que a gente possa discutir, conscientizar a população, pensar em meios que possam diminuir as estatísticas de suicídio, isso é uma forma de conseguir reduzir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 700 mil suicídios anuais no mundo, o que é em torno de um suicídio a cada 40 segundos. Então são taxas altas, né? Que se a gente colocar em foco esse assunto, a gente pode contribuir para esclarecer melhor e prevenir o problema. O senhor fala que é uma situação endêmica, ela aumentou ou sempre existiu a esses níveis? Então, os níveis de suicídio são mais ou menos estáveis, aí é uma taxa de 6,6 suicídios por 100 mil habitantes. Isso no mundo, varia um pouco de um país para outro, né? Mas o que se vem notando é um aumento do suicídio em jovens, na faixa etária de 12 a 19 anos, que praticamente dobrou de 2010 até 2019, que era uma taxa de mais ou menos 3,5 suicídios por 100 mil habitantes, e isso em 2010. E em 2019 nós estávamos com 6,4 suicídios em 100 mil habitantes nessa faixa etária de 12 para 19 anos. Nas demais faixas etárias permanece relativamente estável. E há uma explicação para essa explosão nessa faixa dos adolescentes? Existem estudos que apontam que essa geração nascida após 1995, que é conhecida como geração Z, que são os natos digitais, eles têm menos capacidade de lidar com problemas, de resolução de problemas, de resiliência, e menos capacidade de adiar o prazer, ou seja, mais imediatismo. E a gente pode ver também, isso são estudos, né? Mas a gente pode reparar que outras características de personalidade, como a polarização excessiva, a inflexibilidade, que são características que vêm aflorando na sociedade como um todo, e são consideradas fatores de risco para o suicídio, elas talvez por influência principalmente de internet, a gente vê que as pessoas vão se tornando ultimamente muito mais inflexíveis nas suas opiniões, menos tolerantes, né? Isso é ruim para a própria pessoa.
aumenta a chance dela, de uma pessoa muito inflexível em relação a uma mais flexível, cometer suicídio. Mas tem essa característica aí da geração Z, né? Menor capacidade de lidar com problemas e maior imediatismo, a falta de capacidade de adiar o prazer. E a gente pode falar que essa falsa perfeição que existem assim nas redes sociais, existe a vida perfeita, principalmente no Instagram, a gente pode falar que isso também influencia? O papel específico das redes sociais nas taxas de suicídio não está muito bem esclarecido, assim, pela ciência. Existem fatores positivos, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, uma conversa esclarecedora sobre o suicídio, isso é algo que pode ajudar as pessoas a se conscientizarem e, quem sabe, né, algumas pessoas aí ouvindo essa nossa conversa possam evitar aí tentativas de suicídio. Por outro lado, existem influências que podem afetar a capacidade da pessoa discernir com mais propriedade, né? Influências mais nocivas que possam induzir a pessoa a maior tristeza, a maior depressão, né? Como você falou aí, as pessoas se exibem aí no Instagram com fotos idealizadas e tal, e a outra que se vê a falar, eu não sou tão bonita assim, eu não tenho uma vida tão boa assim. Quem sabe, né? Isso gera aí uma certa depressão, e a depressão, falando nela, é uma das grandes causas de suicídio. Se nós temos aí uma taxa de suicídio mundial em torno de 6,6 por 100 mil habitantes em geral, em quem tem depressão, essa taxa pode variar de 130 pessoas por 100 mil a 400 pessoas por 100 mil. Então, a gente pode imaginar que a internet tenha essa influência, embora a ciência ainda deva esclarecer isso de uma forma melhor. Doutor, a gente está saindo aí, espero, não tenho conhecimento científico, mas pelo que a gente está vivendo, parece que a gente está saindo da pandemia do coronavírus, da Covid, e a gente pode falar que a humanidade hoje vive também uma pandemia de depressão? A gente pode sim falar que a depressão é endêmica. Os números exatos eu não tenho da depressão para você, mas ela graça aí pelo mundo inteiro e é uma das principais causas de suicídio no mundo. E falando em depressão e suicídio, são dois assuntos tabus, assim. Primeiro, suicídio assim, a grande maioria evita falar, até mesmo a imprensa não noticia, porque tem um imaginário de que se eu noticiar um suicídio, se eu falar sobre suicídio, eu vou dar coragem para aquela pessoa que está com ideação suicida. E em outro ponto tem a depressão, que muita gente fala, isso daí é frescura, não é nada. Como combater, primeiro, o suicídio? A gente tem que falar sim, e a depressão, como combater esse preconceito? São boas perguntas, né? Com relação ao suicídio, nós devemos falar sim, inclusive medidas de conscientização contra o suicídio são comprovadamente eficazes em reduzir as taxas de suicídio. Principalmente existem estudos mostrando medidas de conscientização tomada nas escolas. Então, começando a falar lá com o jovem a respeito do problema do suicídio, isso comprovadamente reduz taxas de suicídio. E a depressão é uma doença psiquiátrica, uma doença mental grave, subestimada, que pode levar a pessoa a um desespero tão grande que ela acaba com a própria vida. Não é
uma doença com a qual a gente deva tratar com leviandade, né? Falar, não, isso é frescura, isso aí sofrer na vida, todo mundo sofre. Tem pessoas que sofrem num grau exagerado, que isso inviabiliza completamente a sua interação social normal, e uma forma de lidar é falando abertamente, compassivamente, escutando aquela pessoa e encaminhando para um tratamento profissional adequado, não achando que é uma coisa simples, que a pessoa pode resolver sozinha, porque na maioria das vezes não pode. Como a própria pessoa pode identificar que há algo de errado, falar, não, isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo não é normal? Às vezes é difícil, né, a pessoa perceber, às vezes são aqueles que estão ao redor que percebem, né? A pessoa está mudando o comportamento, ela está mais fechada em si, ela está mais irritada, não sai mais do quarto, está começando a faltar o trabalho, né? Isso falando com relação à depressão. Com relação ao suicídio, existem sinais muito importantes que a pessoa pode detectar, sim, que é ela começar a pensar em meios de cometer o suicídio. Uma coisa é pensar assim, minha vida não está boa, se eu morresse agora seria bom, mas eu não estou pensando em meios de eu mesmo acabar com a minha própria vida. Mas quando a pessoa começa a pensar, eu vou usar de tal meio, ela começa a planejar uma determinada situação, isso já é um fator que por si só aumenta 400% a chance dela cometer suicídio. Ela estar pensando em realizar. Para quem vive com a pessoa, essa pessoa falar que está querendo cometer suicídio, ao contrário do que muita gente comenta, né, que diz que quem fala que vai cometer suicídio não comete, muito ao contrário, né? O falar que vai cometer é um indício de que a pessoa está pensando naquilo, e se ela manifesta, se expressa falando sobre meios de cometer o suicídio, é mais sério ainda, né? Então, esse é o meio de perceber, a pessoa está falando. No alcoólatra, então, a gente pode falar que esse falar é mais um pedido de ajuda do que uma ameaça mesmo. Às vezes é exatamente isso, né? A pessoa está lutando com um drama existencial muito grande dentro dela, e ela comenta aquilo, ela coloca para fora aquilo que a está angustiando, e a gente deve considerar que a princípio aquilo é verdadeiro, que ela está realmente pensando. Aí, quando eu te cortei, o senhor ia falar sobre o alcoólatra. Um dos indícios de que o alcoólatra vai cometer suicídio é quando ele começa a falar que vai cometer suicídio. O suicídio no alcoolismo é um aspecto que também é interessante a gente abordar, se mais adiante nessa entrevista, se quiser tocar nesse assunto, para que os familiares fiquem atentos também. A gente pode falar que tem os fatores internos, tipo algum transtorno psiquiátrico, mental, e também os fatores externos, no caso alcoolismo, que induzem a pessoa a começar a pensar a cometer o suicídio? No caso do alcoolismo, está muito mais associado o suicídio a pessoa estar intoxicada agudamente com o álcool, aquela pessoa que bebeu demais naquele momento, do que ao uso crônico do álcool.
Mas existem alguns fatores que, somados a esse beber demais, predispõem mais a pessoa ao suicídio. Por exemplo, se a pessoa está desempregada, ela está desempregada, um determinado dia ela bebe demais, ela está mais sujeita a cometer o suicídio do que aquele que não está desempregado. Aquele que tem problemas no relacionamento afetivo com o parceiro ou com a parceira também está mais sujeito a cometer suicídio. Aquela pessoa que mora sozinha também, né, que não tem uma rede de apoio em casa, também está lá, passa por uma libação alcoólica intensa aí, está mais sujeita também, né? Se ele também é uma pessoa que usa outras substâncias, né? Usa o álcool, usa o crack, então são todos fatores. O alcoolismo em si aumenta de 600% a 1.100% as chances de suicídio em relação à população geral. Mas se ela tem esses outros fatores, inclusive se ela começa a falar sobre cometer suicídio, são indicativos de que essa possibilidade é mais concreta. Normalmente que são pessoas que têm algum problema, que aí elas buscam no alcoolismo um escape e acaba tendo coragem, sei lá, para nesse momento elas fazem algo que eventualmente, se estivessem sóbrias, elas não fariam. Então uma coisa muito importante no alcoólatra que começa a falar em suicídio é procurar evitar que ele beba em excesso, né, para que ele não cometa esse ato. E fora as drogas, há outros, como eu posso falar, outras influências externas também que causam ou que levam a pessoa a ter ideação suicida? Existem o que a gente chama de fatores de risco, né, para o suicídio, né? Entre esses fatores de risco estão os transtornos psiquiátricos. Pessoas que cometem suicídio, 90% delas têm algum diagnóstico psiquiátrico. Entre eles, a depressão, da qual nós falamos anteriormente, é o mais significativo, né? Como nós falamos, as taxas de suicídio em deprimidos são muito maiores. Aquele que tem ideação suicida também tem 400% mais chance de cometer suicida. Aquele que já tentou uma vez, a cada tentativa aumenta 32% a chance dele conseguir cometer o suicídio. Características internas, né, como você falou, características de personalidade, pessoas depressivas, pessoas pessimistas, pessoas perfeccionistas demais, né, pessoas com a mentalidade polarizada, inflexíveis, nós já falamos disso, né, o alcoolismo, o uso de outras substâncias, né, o crack, a cocaína, a maconha, que é considerada por muita gente como uma droga inócua. 9% dos usuários de maconha se suicidam, e os estudos revelam que os usuários de maconha têm taxas maiores de ideação suicida, tentativa de suicídio e de suicídio concretizado. Então as drogas não são, nenhuma delas é inócua. Nós temos fatores demográficos, por exemplo, né? O sexo masculino comete mais suicídio do que o feminino, embora as mulheres tenham mais tentativas de suicídio do que os homens, mas os homens concretizam mais, talvez por usarem meios mais letais de suicídio. Também o senhor falou num aumento de 12 a 19 anos, mas há uma faixa etária em que é mais recorrente o suicídio? Sim, normalmente
vai subindo a faixa etária, vai aumentando a incidência de suicídio. Então, os mais idosos são as pessoas com maior taxa de suicídio. O desemprego é um fator de risco de suicídio. A disponibilidade de meios também, né? Pessoas às vezes querem se suicidar e não se suicidam porque não têm os meios. Inclusive, algumas estratégias muito eficazes de combater o suicídio são inviabilizar os meios para a pessoa se suicidar. Então, por exemplo... Só para terminar a questão das causas, tem predisposição genética ou não tem nada a ver? Existe predisposição genética. Pessoas que têm na família outras pessoas que já se suicidaram têm maior risco de suicídio. Certo, aí eu interrompi o senhor estava falando de como evitar, né? Então, tem algumas estratégias, por exemplo, redução da circulação de armas é uma delas, né, de armas de fogo, regulamentação de distribuição de medicamentos, como existem, por exemplo, os medicamentos controlados, que as pessoas conhecem dessa maneira, que são aqueles que não podem ser prescritos para um prazo superior a 2 meses. Já é uma regulamentação brasileira nesse sentido. Pesticidas são usados para cometer suicídio, então regulamentação dos pesticidas. Existem iniciativas de mudar a composição do gás de cozinha para que ele não seja tóxico o suficiente para que possa ser usado como meio de suicídio. Existem algumas iniciativas bem-sucedidas em locais que eram considerados pontos populares, em que as pessoas se atiravam para cometer suicídio, de colocar barreiras físicas nesses lugares que impediam as pessoas de saltar. Então, essas são alternativas aí que podem ajudar bastante em evitar o suicídio. Existe um chuveiro anti-suicídio que não tem onde amarrar uma corda, né, para a pessoa se enforcar, que é utilizado em instituições psiquiátricas, mas eu estava pensando sobre isso, poderia até ser usado na residência de alguém que tem uma pessoa com risco de suicídio elevado. Então, pelo que eu entendi o senhor falando, a gente tem, não sei, o senhor me corrige, a gente tem 3 fases, a ideação, a tentativa e o suicídio em si. Como que a pessoa que está nessa situação, está ali na ideação, como ela deve procurar ajuda? Ela já deve procurar ajuda? Ou sempre? Deve procurar ajuda. Tá com ideação, deve procurar ajuda. A ajuda é nos serviços de atendimento à saúde mental. Eu trabalho aqui em Franca no CAPS Álcool e Drogas, que é o CAPS AD3 Renascer. Existe também o CAPS 3 Florescer, aqui em Franca, que é de saúde mental. Se a pessoa tem problemas com álcool e drogas, pode nos procurar lá no CAPS AD3 Renascer. Se não é esse o problema, mas a pessoa tem, por exemplo, uma depressão e está com ideação suicida, procurar o CAPS Florescer. Mas isso nos limitando aqui à cidade de Franca. Mas qualquer auxílio em saúde mental deve ser tentado. Pode procurar o psicólogo, pode procurar o psiquiatra, né? Inclusive, a disponibilidade de meios de atendimento em saúde mental é uma das estratégias para diminuir taxas de suicídio. Se a pessoa é atendida precocemente, acompanhada, isso melhora muito. Atendi recentemente lá no CAPS AD3 Renascer uma moça que estava com alucinações auditivas, escutando vozes que eram vozes depreciativas, né, vozes que a insultavam e tal, e que
ordenavam que cometesse suicídio. E ela estava com a ideação suicida. Foi iniciar a medicação para ela, as vozes cessaram e a ideação suicida cessou junto com as vozes, né? Então, há um tratamento com drogas, com remédios, medicação, para evitar o suicídio. Sim, existe a terapia medicamentosa, né? Existem algumas drogas bem do domínio dos psiquiatras, aí, por exemplo, o lítio, o valproato, a fluoxetina, que podem ser utilizadas aí, para combater a ideação suicida, né? Existem, quando a gente tem transtornos psicóticos, como esse que eu citei para você, os medicamentos antipsicóticos, se a pessoa tem como causa de base um estado depressivo, né, podem ser usados antidepressivos. E existem também as formas de terapia não farmacológicas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é uma forma de terapia que aborda aí o comportamento da pessoa e comprovadamente reduz taxas de suicídio também. Então, a gente tem terapia farmacológica e não farmacológica, mas para aquele que está pensando em acabar com a própria vida, procurar ajuda, não importa onde, procurar ajuda num serviço de saúde mental. Essa ajuda nos CAPs aqui de Franca, tanto no Renascer como no Florescer, a pessoa pode ir diretamente lá, ou ela tem que ir numa UBS antes, ou com algum hospital, outro serviço de saúde? Não precisa ir por lugar nenhum antes. Eu vou falar mais aqui pelo Renascer, onde eu trabalho. Basta ela aparecer lá, no horário em que o CAPS está com a recepção aberta, né? Que é durante o dia. Basta aparecer lá durante o dia, ela vai passar por uma triagem, né, um acolhimento, e o tratamento já começa a partir do momento que se entenda que é necessário para essa pessoa. É um tratamento para uma equipe multidisciplinar e disponível praticamente imediatamente. Caso a pessoa não assuma que está com isso, mas a família quer procurar ajuda, tem como também um familiar ir atrás para saber como lidar com essa pessoa em casa? Para convencê-la até? Inclusive, os CAPs têm os grupos de família. Os CAPs têm abordagens específicas para os familiares. Então, o familiar pode ir lá procurar, mas é importante frisar que o apoio familiar, apesar de ser muito útil no combate ao suicídio, isso também é comprovado, né, que o suporte familiar reduz as estatísticas de suicídio, mas o familiar não é um profissional de saúde. A forma ideal seria que, após o familiar procurar o CAPS, eles conseguissem trazer aquela pessoa que está com a ideação suicida, aquela pessoa que tem a problemática na família. O serviço de saúde, no caso o CAPS, né? Isso, desculpa, falhou um pouco o áudio. Eu disse que aí a pessoa tem que levar, o familiar levar a pessoa até o serviço de saúde, no caso o CAPS. Isso, não dá para o profissional de saúde tratar a pessoa através do familiar, né? Pode dar um apoio para o familiar, saber um pouco mais como conduzir a situação, mas o ideal é que a pessoa que está com problema compareça ao tratamento pessoalmente. Dr. Gilberto, qual a mensagem que o senhor deixa para essa população, para as pessoas que estão com
esse pensamento com o sentimento de agir contra a própria vida? Então, em primeiro lugar, é o que nós falamos aqui, já enfatizamos isso, né? Procure ajuda. Esse é o primeiro ponto. Procure ajuda profissional. Não deixe a situação piorar. Em segundo lugar, procure ajuda, além de com um profissional de saúde, em institutos que nossa sociedade tem, que também podem ajudar a pessoa. A família é um deles. Procure ajuda da família, procure apoio do familiar que te entende, que te compreende. Tudo isso que eu vou falar agora está comprovado que é eficaz no combate ao suicídio. Procure grupos sociais de apoio. Não o grupo dos amigos de farra, no qual você se sente bem, mas que te levam, por exemplo, a beber e a usar drogas. Não esse. Mas um grupo de um clube que você possa frequentar e ter uma relação saudável com os amigos, uma relação com pessoas que pratiquem atividade física, que também é uma outra forma que estatisticamente diminui índices de suicídio, a atividade física por si só. Procure apoio também nas religiões. Nós não falamos sobre isso, mas isso é muito importante. Está comprovado que as religiões têm um papel importante em reduzir os índices de suicídio. Então, algumas convicções que a pessoa adquire aí na sua vivência religiosa acabam, de alguma maneira, afetando as estatísticas de suicídio. Apesar de poder haver algumas situações no convívio com a comunidade religiosa que às vezes tenham uma consequência adversa, mas no grande geral a religião ela auxilia as pessoas quando ela está deprimida e quando ela tem a ideação suicida, e muitas vezes ela se sustenta por conta da afiliação religiosa que ela tem, qualquer que seja a religião. Eu conversava com alguns amigos e nós estávamos comentando que a nossa sociedade ela é até certo ponto suicidogênica. Por quê? Porque nós estamos valorizando e nos embrenhando em estratégias de vida que predispõem ao suicídio. Então nós valorizamos muito os encontros para beber, né? O álcool está associado muito à alegria, nós temos muitos barzinhos. Até a esse respeito, é interessante trazer para quem está nos ouvindo uma informação muito curiosa. Foi feito um estudo na Califórnia, que é dividida em códigos postais, em distritos postais, né? São os zip codes lá. Elas têm 1.741 zip codes. Os pesquisadores estudaram durante 6 anos quantos 581 dessas regiões postais e mapearam quantos barzinhos existiam nessas regiões em função da população de cada região. Durante esses 6 anos, eles monitoraram o índice de suicídios em cada uma dessas regiões. E eles concluíram que, proporcionalmente ao número de habitantes, a existência de mais bares por habitante também implica em mais suicídios por habitante. Então, existe uma relação direta. Então, a nossa sociedade é assim. Nossa sociedade adora estar no bar, valoriza pouco a família, a estrutura familiar está se desorganizando, os relacionamentos são muito abertos e pouco duradouros. As crianças têm que educação, né? Que base familiar que as proteja do suicídio.
As religiões estão se tornando religiões de fachada, né? Aqueles princípios religiosos protetores do suicídio estão desaparecendo. A internet vem, isso é algo que a gente vê na prática, induzindo comportamentos intolerantes, de pouca flexibilidade, que também é outro fato que predispõe ao suicídio. E é nesse mundo que a gente está vivendo, né? Um mundo com um potencial suicidogênico muito grande. Então eu recomendo que nós como sociedade, revejamos o nosso modo de viver, né? O que é realmente melhor, mais saudável, o que é uma alegria verdadeira, o que é como quando as pessoas se reúnem para beber, né? Se reunir para beber é o quê? É se reunir para ingerir uma droga, o álcool é considerado droga, para se privar voluntariamente da sua capacidade de pleno juízo. É isso. E as pessoas adoram fazer isso, né? Então, a nossa sociedade precisa aí de uma revisão. E centrando naquele que sofre, que pensa em suicídio, realmente é procurar ajuda de grupos da sociedade, grupos de família que o possam ajudar e de profissionais de saúde. Quando a gente fala de campanhas contra de prevenção ao suicídio, vem o termo valorização à vida. Mas muito do que o senhor falou aí nos remete à banalização da vida, né? Nessa busca pelo álcool, o respeito pelo idoso, ou esquecer de religião. Então a vida a vida tá banalizada, e o valorizar não é valorizar só para prevenir o suicídio, mas é resgatar a vida, né? Eu acho que você falou com toda a propriedade possível, Luciana. Valorização da vida, alguém pode interpretar assim: eu vou beber tudo que eu posso, eu vou valorizar o tempo que eu tenho aqui nessa terra, né? Não, isso não vai prevenir o suicídio, isso vai te aumentar aí 600 a 1.100% o risco de suicídio se você for beber tudo que você pode, né? Essas são as estatísticas. Valorizar a vida é valorizar uma vida digna, realmente feliz, né? Uma vida calcada em valores que não sejam efêmeros, que hoje estão do seu lado e amanhã lutam contra você. Certo. Então, doutor, eu agradeço muito esse bate-papo com o senhor, da gente discutindo aqui o Setembro Amarelo e a valorização da vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Uma boa noite para você e para todos que estiverem nos ouvindo. Obrigado, boa noite.